Você já viu alguém começar com tudo para dar certo e terminar perdendo absolutamente tudo? Alguém escolhido entre milhares, ungido por Deus, com todas as qualidades para ser grande, mas que acabou destruído por suas próprias escolhas? No episódio anterior, vimos Samuel, o último juiz de Israel, um homem íntegro que serviu a Deus fielmente. Mas o povo de Israel não queria mais um juiz, eles queriam ser como as outras nações, eles queriam um rei. E Deus lhes deu exatamente o que pediram. Hoje vamos conhecer Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem impressionante, bonito, alto, carismático, escolhido por Deus. Mas também vamos ver como o orgulho, a insegurança e a desobediência transformaram esse homem promissor em uma tragédia ambulante. Vamos ver como ele caçou Davi, o jovem que deveria proteger, como consultou uma médium em desespero, e como morreu de forma trágica em batalha, abandonado por Deus. Esta é a história de Saul, uma história de advertência, uma história que nos mostra que não basta começar bem, precisamos terminar bem. Se você está acompanhando esta série pela história completa da Bíblia, se inscreva no canal agora para não perder nenhum episódio. Estamos construindo algo especial aqui e você não vai querer ficar de fora. Vamos começar. Samuel estava velho. Seus filhos, que ele havia colocado como juízes, eram corruptos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. E o povo de Israel estava cansado de ser diferente das outras nações, cansado de não ter um rei poderoso como Egito, Moabe, Amon, Filístia. Então os anciões de Israel foram até Samuel e disseram: "Você já está velho e seus filhos não andam nos seus caminhos. Portanto, constitua um rei para nos liderar, como tem todas as nações." Samuel ficou descontente, muito descontente. Ele sabia que isso era uma rejeição não apenas dele, mas de Deus como rei de Israel. Ele orou ao Senhor e Deus respondeu: "Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." Mas Deus instruiu Samuel a adverti-los sobre o que um rei humano faria. Pegaria seus filhos para servir no exército, pegaria suas filhas para trabalhar em seus palácios, tomaria suas melhores terras para dar aos seus oficiais, cobraria impostos sobre tudo, e eles se tornariam servos do rei. O povo ouviu tudo isso e respondeu: "Não importa, queremos um rei assim mesmo." Eles queriam segurança, queriam status, queriam ser como as outras nações. E Deus disse a Samuel: "Dê a eles um rei." E que rei Deus escolheu para eles? Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis, homem importante e rico, e ele tinha um filho chamado Saul. A Bíblia descreve Saul assim: jovem e bonito. Entre os israelitas não havia outro mais bonito do que ele, era mais alto do que qualquer outro. Saul tinha tudo o que um rei deveria ter, pelo menos aos olhos humanos. Era alto e impressionante, bonito e carismático, vinha de uma família respeitada, jovem e forte. Ele parecia a escolha óbvia. Um dia, algumas jumentas de seu pai se perderam. Quis enviou Saul e um servo para procurá-las. Eles procuraram por dias sem encontrar. Quando estavam prestes a desistir, o servo sugeriu: "Há um homem de Deus nesta cidade, um profeta muito respeitado. Talvez ele possa nos dizer onde estão as jumentas." Esse homem era Samuel. E aqui começa algo extraordinário. Deus já havia falado com Samuel no dia anterior: "Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unjo-o como líder do meu povo Israel. Ele os livrará das mãos dos filisteus. Eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim." Quando Saul apareceu, Deus disse a Samuel: "Este é o homem de quem lhe falei, ele governará meu povo." Samuel o convidou para jantar. Deu-lhe lugar de honra, serviu-lhe a melhor porção de carne, e no dia seguinte, num lugar privado, Samuel fez algo impressionante. Pegou um frasco de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o queizou, dizendo: "O Senhor o ungiu como líder do seu povo Israel." Saul foi ungido rei, mas aqui está algo importante. Saul não buscou isso, ele estava apenas procurando jumentas perdidas. Ele era humilde neste momento. Quando Samuel falou sobre grandeza, Saul respondeu: "Mas eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e meu clã é o menor de todos os clãs de Benjamim.
Por que o Senhor fala assim comigo? Essa humildade era genuína, por enquanto. Samuel convocou todo Israel para uma assembleia em Mispá. Era hora de apresentar o rei que Deus havia escolhido. Samuel fez um sorteio público, tribo por tribo, clã por clã, família por família, pessoa por pessoa. E o sorteio caiu sobre Saul, filho de Quis. Mas quando foram procurá-lo para apresentá-lo ao povo, não o encontraram. Onde estava Saul? Eles perguntaram ao Senhor e Deus respondeu: ele está escondido entre as bagagens. O futuro rei de Israel estava escondido. Era timidez, humildade, medo, provavelmente um pouco de tudo. Mas quando o trouxeram e ele ficou em pé no meio do povo, sua aparência falou por si. Era alto e impressionante, bonito, carismático, vinha de uma família respeitada, jovem e forte. Ele parecia a escolha óbvia. Samuel disse ao povo: vejam o humano que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele em todo o povo. E todo o povo gritou: viva o rei! Saul foi aclamado, a monarquia havia começado em Israel. Mas alguns homens desprezíveis disseram: como este homem nos salvará? E não lhe trouxeram presentes. Saul sabiamente ficou em silêncio. Ele ainda estava no modo humilde, ainda não havia provado seu valor, mas isso estava prestes a mudar. Um mês depois, os amonitas cercaram a cidade israelita de Jabes-Gileade e a ameaçaram. Os habitantes da cidade pediram para fazer um acordo de paz. Naás, o rei amonita, respondeu com crueldade: farei acordo com vocês sob esta condição, que eu fure o olho direito de cada um de vocês para desonrar todo Israel. Eles enviaram mensageiros por todo Israel pedindo socorro. Quando a mensagem chegou à cidade de Saul, ele estava voltando do campo com seus bois. O que há com o povo? Por que estão chorando? Contaram-lhe sobre a ameaça dos amonitas, e algo aconteceu com Saul naquele momento. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus veio sobre ele com poder, e ele ficou muito irado. Ele pegou seus bois, cortou-os em pedaços e enviou os pedaços por todo Israel com esta mensagem: isto é o que acontecerá com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Era uma convocação dramática e funcionou. 330.000 homens se reuniram. Saul os organizou em 3 divisões e atacou os amonitas de madrugada. A vitória foi esmagadora. Os amonitas foram espalhados, nenhum deles conseguiu ficar junto com outro. Israel tinha seu primeiro grande triunfo militar sob seu novo rei. O povo estava eufórico. Alguns até sugeriram: quem foi que disse que Saul não deveria reinar sobre nós? Entreguem esses homens para que os matemos. Mas Saul, ainda magnânimo, respondeu: ninguém será executado hoje, pois foi hoje que o Senhor salvou Israel. Samuel então disse: venham, vamos a Gilgal e ali renovemos a realeza. E em Gilgal todo o povo confirmou Saul como rei. Fizeram sacrifícios de comunhão diante do Senhor. E Saul e todo o povo de Israel se alegraram grandemente. Saul estava no auge, vitorioso, aclamado, humilde, dependente de Deus. Mas as rachaduras logo começariam a aparecer. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. A história de Saul está apenas começando e o que vem a seguir é intenso. Clique no botão de inscrição agora. Nos próximos episódios, vamos ver a ascensão de Davi, o confronto com Golias e a rivalidade mortal entre Saul e Davi. Você não vai querer perder nada disso. Saul havia reinado por 2 anos quando aconteceu o primeiro grande teste. Os filisteus reuniram um exército massivo para lutar contra Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados tão numerosos quanto a areia da praia. Israel ficou apavorado. Os homens começaram a se esconder em cavernas, buracos, rochas, cisternas. Saul estava em Gilgal com seu exército, mas os soldados tremiam de medo.
Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias até que ele chegasse para oferecer sacrifícios e buscar orientação de Deus. Mas os dias passavam, o exército desertava, o medo crescia. E Samuel não aparecia. No 7º dia, com o exército se dispersando, Saul tomou uma decisão fatal. Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. Ele assumiu o papel de sacerdote, algo que não lhe cabia como rei. Assim que terminou o sacrifício, Samuel chegou. "O que você fez?" perguntou Samuel. Saul se justificou. "Quando vi que os homens estavam se dispersando e que você não chegava no tempo marcado e que os filisteus estavam se reunindo, senti-me obrigado a oferecer o holocausto." Eram justificativas que pareciam razoáveis. O exército estava fugindo. O inimigo estava se aproximando. Samuel estava atrasado. Era uma emergência. Mas Samuel respondeu com palavras devastadoras. "Você agiu como tolo. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, porque você não obedeceu ao mandamento do Senhor." Leia isso de novo. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Esse homem era Davi, mas Saul ainda não sabia disso. O que parecia um pequeno deslize, uma impaciência compreensível, revelou algo profundo no coração de Saul. Ele não confiava em Deus totalmente. Quando pressionado, ele tomaria as coisas nas suas próprias mãos. E essa seria apenas a primeira vez. Algum tempo depois, Deus deu a Saul uma missão clara através de Samuel. "Vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente tudo o que lhes pertence. Não os poupe. Mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e chifres, camelos e jumentos." Era um julgamento divino sobre os amalequitas por terem atacado Israel quando saíram do Egito. A ordem era clara: destruir tudo. Saul reuniu um exército de 210.000 homens e atacou os amalequitas. A vitória foi completa. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros, tudo o que era bom. Eles não quiseram destruir essas coisas, mas destruíram tudo o que era desprezível e fraco. Saul obedeceu, parcialmente. Ele destruiu o que não tinha valor, mas guardou o que era bom. Então Deus falou com Samuel: "Arrependo-me de ter feito Saul rei, porque ele me abandonou e não executou as minhas instruções." Samuel ficou angustiado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, ele foi procurar Saul. Quando o encontrou, Saul o saudou alegremente. "Que o Senhor o abençoe, executei as instruções do Senhor." Mas Samuel respondeu: "Então que balido de ovelhas é esse que ouço em meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que escuto?" Pego na fragrância, Saul começou a se justificar. Os soldados trouxeram as melhores ovelhas e o melhor gado para serem sacrificados ao Senhor, o seu Deus, mas nós destruímos totalmente todo o restante. Perceba, primeiro ele disse que executou as instruções. Agora estava culpando os soldados e dizendo que era para sacrificar a Deus. Samuel o interrompeu e disse: "Pare, deixe-me contar o que o Senhor me disse a noite passada." E então Samuel fez a acusação devastadora: "Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre o despojo, fazendo o que o Senhor reprova?" Saul insistiu: "Mas eu obedeci ao Senhor. Fui na missão que ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, mas destruí totalmente os amalequitas. Os soldados pegaram ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor, em Gilgal." Perceba, ainda se justificando, ainda culpando outros, ainda dizendo que era para Deus. E então Samuel pronunciou algumas das palavras mais importantes de toda a Bíblia:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como a maldade da idolatria. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Finalmente, Saul confessou: pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas instruções. Tive medo do povo e cedi à sua pressão. Mas era tarde demais. Samuel se virou para ir embora, e Saul agarrou a barra da sua capa, que se rasgou. Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reinado de Israel e o deu a outro, alguém melhor do que você. Saul implorou: pequei, mas agora, por favor, honre-me diante dos líderes do meu povo e diante de Israel. Perceba o coração de Saul. Mesmo depois de ser rejeitado por Deus, sua preocupação era com sua imagem pública. Samuel voltou com ele, mas depois executou Agag pessoalmente. E a Bíblia diz: até o dia de sua morte, Samuel não foi ver Saul, embora Samuel lamentasse por ele. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. O reinado de Saul estava condenado, e Deus já estava preparando seu substituto. Mas há esperança, porque há um rei melhor que Saul, um rei que nunca falha, um rei que nos perdoa quando falhamos, um rei que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Seu nome é Jesus. Saul nos faz uma pergunta importante. Como você está vivendo sua vida? Você está começando bem, mas negligenciando o final? Você está obedecendo a Deus parcialmente e achando que isso é suficiente? Você tem medo do que as pessoas pensam mais do que medo de desobedecer a Deus? Você está gastando sua vida perseguindo as pessoas erradas, consumido por ciúme e insegurança. Você está tentando compensar desobediência com atividade religiosa? A boa notícia é: enquanto há vida, há tempo para mudança. Saul teve oportunidades de se arrepender genuinamente. Ele escolheu não fazê-lo. Mas você pode escolher diferente. Você pode escolher a obediência radical em vez da obediência conveniente. Pode escolher o temor de Deus em vez do temor dos homens. Pode escolher a humildade genuína em vez do orgulho disfarçado. Pode escolher terminar bem, mesmo que tenha começado mal. Não seja um Saul. Seja um Davi, alguém segundo o coração de Deus. Saul está morto, Jonatas está morto, Israel está em luto. Mas em Ziclag, um jovem recebe a notícia. Davi, o pastor que se tornou guerreiro, o fugitivo que se tornará rei. Quando Davi soube da morte de Saul e Jonatas, ele não comemorou, ele chorou. Ele compôs um lamento. Como caíram os valentes! E então, Davi começou sua jornada para se tornar o rei de Israel. No próximo episódio, veremos a ascensão de Davi, sua unção oficial como rei, a conquista de Jerusalém, o estabelecimento de seu reino. E veremos por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque sabia se arrepender verdadeiramente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se você está acompanhando esta jornada pela história completa da Bíblia, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer essas histórias e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Estamos construindo algo especial aqui, contando a maior história já contada de forma cinematográfica, envolvente e fiel à Bíblia. E você faz parte disso. Nos vemos no próximo episódio, quando o verdadeiro rei finalmente assume o trono. Que Deus te abençoe.